Saúde. E aí, galera, vamos curtir e compartilhar esse vídeo aí, porque o YouTube tá bloqueando muito nosso canal. Um abração aí, força. Beijo, filho. Te amo, tchau. Mas me parece, Olavo, que observando assim a situação política do Brasil, parece que a gente vive um impasse. Porque a ideia que se percebe, assim, a percepção que a gente tem do que está acontecendo, é que aparentemente o PT achava que a revolução estava mais avançada do que de fato estava. E ao mesmo tempo não há uma força conservadora consolidada. Não há. Há uma resistência popular para fazer a contraposição e ocupar esse espaço. E aí, como é que fica isso? Este é o problema. Esse é o problema. O que isso gera? Você não existe um movimento conservador organizado, não existe um partido conservador. O que você tem é a resistência espontânea da massa. Agora, é muita resistência. Esse é que é o problema. Porque se eles dominam mídia, eu digo, peraí, os jornais no Brasil, quanto que eles vendem? A Folha de São Paulo vende hoje o mesmo número de exemplares que vendeu nos anos 50 do século passado. É que hoje tem a internet, né? Sim, mas os outros também têm a internet. Entendeu? Então, na internet a Folha não vai conseguir concorrer com a internet inteira, você está entendendo? Não. Então tudo que a Folha esconde, o resto conta. Então não adianta. Então, esses órgãos de mídia foram passados para trás e eles são instrumentos efetivos de controle social numa pequena faixa da sociedade. Mas a maioria não é atingido por isso. Hoje, Olavo, provavelmente o senhor tem uma audiência maior do que a Folha na internet. Mas sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Eu tenho mais leitor do que a Folha inteira. Né? E se você soma o Lobão, o Reinaldo Azevedo... Tá com 15 milhões de visitantes únicos. Pronto, acabou. A Folha não pode com isso. Tá entendendo? Então, o governo usou esses órgãos e os controlou e ainda criou essa militância paga. São, acho que, sei lá, 100 mil pessoas recebendo o salário de R$7.500 por mês, para falar mentira. A militância paga, isso é uma vergonha. Né? Que é a mesma que vai para a rua, só paga. Claro, claro, mas isso não afeta a maioria da população. Mas aí, nesse impasse, como é que fica a situação? Né? Fica uma revolução pela metade. Alguém tem que ter a coragem de representar o povo, representar a maioria do eleitorado. Porque antes tinha assim, você tinha um eleitorado conservador que só elegia candidato de esquerda. Por quê? Porque só havia candidatos de esquerda, meu Deus do céu. Não tem uma representação da direita. Isso é uma situação anormal. E é por isso que eu digo que o sistema de controle social que o PT implantou, ele é muito bom. Ele só não contou com uma coisa. A maioria da população não lê jornal. Você está entendendo? Tanto, acho que falhou uma boa parte da revolução, que eles nem colocaram, na maioria das campanhas, inclusive da própria Dilma, o símbolo do partido. Tipo, aparecia eventualmente uma estrelinha lá e PT quase nunca. Sim. Né? Então, a única questão que eu vejo, assim, porque como eu estou sempre muito em contato com a questão econômica, é que esse impasse político, porque é basicamente o que a gente concorda que existe, cria uma situação, pelo menos transitória, muito negativa. Porque parece que não há um norte. Mas, a ideia era o seguinte, a ideia deles era, se houver uma oposição conservadora, nós vamos concentrá-la no PSDB e puxar essa força política, puxar esse eleitorado para o PSDB, que é inofensivo. O Aécio Neves fez isso. Ele atraiu todo mundo. O pessoal, quando você não tem oposição, você se apega a qualquer coisa que pareça com ela. E você diviniza aquilo. Tá entendendo? Ele falou contra a corrupção do PT, então é um santo. O Joaquim Barbosa. Teve uma pesquisa qualitativa, não lembro de qual instituto, 2/3 dos votos do Aécio eram anti-PT, não era um voto para o Aécio. Claro, mas faz muito tempo que o pessoal está votando anti-PT. Mas não tem o povo não tem representantes efetivos. Então, alguém tem que se levantar e dizer, não, peraí, aqui nós somos conservadores cristãos e ponto final. Se você não gosta, esse problema é seu. Entendeu? Quem aparecer com um discurso realmente conservador vai ganhar todas as eleições no Brasil. Todas, porque o povo é conservador. Tem pesquisa atrás de pesquisa que mostra que o povo não está gostando, sobretudo, desse programa cultural do PT. Sim. Apareceu aí um candidato na eleição, que era o pastor Everaldo, mas era um conservador de poucos meses, aparentemente, né? Não tinha um discurso assim coeso conservador.
Mas pessoal muito amador, muito amador. Você vê, o Marco Feliciano, ele está estudando. Ele cresceu muito nos últimos tempos. Começou a entender as coisas, mas começou a entender depois de apanhar. Porque antes vinha com esse discurso amadorista, quer dizer, não tem a menor ideia de estratégia gramsciana, de ocupação de espaços, nada, não sabe. Então, ele não sabe onde está, então leva a pancada e nem sabe de onde veio. Entendeu? Agora que começou a aparecer isso no Congresso, eu estava vendo uma audiência pública, o deputado, que agora é senador Caiado, colocando um vídeo lá numa comissão sobre o Foro de São Paulo e sobre a Venezuela. Agora, quanto tempo que eu estou falando disso? O Zé Carlos Graça Wagner cantou a bola em 1993, quer dizer, quando o Foro de São Paulo tinha 3 anos de existência. Ele deu uma entrevista aqui nos Estados Unidos, no Miami Herald, contando tudo a respeito. Ele pagou caro por isso. Encheram o cara de processo, e no fim o escritório da advocacia dele só tinha um cliente, que era ele mesmo. Então ele perdeu tudo que tinha, foi pro buraco e morreu, digo, do coração. Bom, ele, enquanto estava vivo, me passou uma parte da documentação sobre o Foro de São Paulo. E eu comecei, quando eu comecei a escrever, já estava muito atrasado, você está entendendo? E o pessoal está mais atrasado ainda. Então as coisas que estão acontecendo no Brasil hoje, elas estão descritas nos meus artigos de 10, 15 anos atrás. Por exemplo, tem um artigo que chama Assunto Encerrado, onde numa das vitórias do PT, eu digo, vocês tiram o cavalo da chuva, o PT não veio para se revezar no poder com partidos concorrentes. Ele veio para mudar estruturalmente o sistema e transformar o sistema numa imagem do próprio PT. Ele vai se consolidar, ele não vai querer sair do poder jamais. E ele tem meios de fazer isso. Então esqueçam. Né? Se querem fazer oposição, então tem que seguir uma linha completamente diferente. Você não pode ficar só nessa coisa de má administração e corrupção. Você tem que fazer oposição ideológica, tem que dar nome aos dois. Porque senão vai substituindo alguns e... É evidente, é evidente. Você está matando barata com naftalina, jogando naftalina na cabeça de cada uma. Mas exatamente nesse momento, né, de inconsistência política, porque o próprio deputado ele falou isso, olha, na última eleição, na vitória da Dilma, não existia clima para a oposição. O próprio deputado falou isso. E agora há clima para a oposição. Sim, quem criou? Eu sozinho fiz essa coisa. E mais 2 ou 3, você tem que também entrar na conversa atrasado. Eu sabia que tudo isso ia acontecer, que era inevitável que acontecesse. Tá certo? Mas dá trabalho, tá entendendo? Quer dizer, quando você tem uma situação que ela é insustentável em si, você empurrando, ela cai. Mas pode levar um tempo. Não é isso? Agora, o problema é que todas as pessoas que estão estruturalmente contra esse sistema petista, não só nas suas ideias, mas na sua realidade, pessoas cuja existência é incompatível com isso, a cabeça delas é feita pela mesma mídia que foi programada para excluir o debate ideológico. Então como é que eu posso mostrar para o cara, olha, há um perigo comunista aí atrás de você, se ele acredita que o comunismo não existe, porque os comunistas botaram isso na cabeça dele. Então ele faz questão de ficar indefeso. Você entendeu? Ele já tem o antídoto dentro dele. Eu quero lutar pelos meus interesses, contanto que eu não reconheça que o inimigo existe. E falar isso não dá para fazer. Agora, o que começou de oposição foi um movimento liberal. Sobretudo no Rio Grande do Sul, havia aquele Fórum da Liberdade que reunia 3.000 pessoas todo ano e tal. Só que a tônica deles era na esfera econômica. Eles falaram, nós fazemos propaganda das ideias liberais. Eu digo, isso é muito bom, está certo, porque na economia vocês têm a doutrina certa, vocês têm a teoria certa. Só que politicamente isso é inócuo. Porque todo o seu discurso pode ser absorvido pelo próprio PT. Por quê? Porque ele precisa da economia liberal, meu Deus do céu. Então vocês vão todos acabar trabalhando para o PT, sem saber. Tá entendendo? E vão ficar contentinhos porque tem economia liberal. Se tem economia liberal, mas você não tem uma sociedade liberal. Você tem economia liberal com controle estatal da opinião pública, controle estatal da educação, controle estatal da vida familiar, controle estatal de toda a vida social, exceto da sua empresa, meu filho. E será que nesse quesito a Dilma não cometeu um erro estratégico de avançar demasiadamente sobre a economia? Sim, eles não... Veja, como todo processo revolucionário, você tem um acelerador e um breque. Quer dizer, o acelerador estava geralmente na Venezuela e Cuba, né? E o breque estava no Brasil. Né?
E eles acharam, se você acompanhar as discussões internas do PT, você vai ver que tinha muitas facções ali no PT que estavam exigindo que a Dilma acelerasse o processo. E olha, a fase da transição acabou, agora nós temos que passar para a implantação do socialismo. E a Dilma acreditou. E meteu os pés pelas mãos. Quando chegou aquela passeata do passe livre, o que aconteceu? Os comunistas lançaram um movimento que era contra o Alckmin e contra outros governadores de direita, entre aspas. Era pelos 20 centavos. para fazer oposição ao Alckmin. Sim, exatamente. O que aconteceu? A massa, né, tomou conta do negócio, a massa conservadora virou uma passeata, virou um movimento de protesto conservador. E foi expulso as bandeiras do PT. O que o governo fez? Então cancela, para tudo. Eles perceberam que eles não tinham o controle da situação. Quer dizer, eles estavam se achando que estavam por cima da carne seca. Fizemos aqui a Revolução Gramsciana. Eu digo, você fez a Revolução Gramsciana nas universidades, aí no parlamento, uma certa classe média alta. Né? O povão vocês não atingiram e nem podem atingir. Então o povão vai estar contra vocês. Entendeu? Agora, a sorte sua é que não tem quem o represente. Você está entendendo? E aí fica essa situação de impasse. Que eles não têm o poder, tem o poder, não tem mais a relevância que achavam que tinham e o controle que achavam que tinham, mas não tem ninguém para substituir. Claro, agora enquanto esse pessoal tiver medo da mídia, não posso dizer tal coisa, porque o que vão dizer de mim? Eles vão estar impotentes, porque a mídia vai falar de você de qualquer maneira. É igual até que eu estava falando com o Lobão ontem. Olha, o pessoal do MAV, que é a militância paga do PT, foi instruído, tem um boletim lá deles, dizendo o seguinte, a orientação era, você vai lá na passeata e procura no meio das passeatas as pessoas que estão pedindo intervenção militar. E mostra essas pessoas como se elas fossem o líder do movimento. A mídia inteira obedeceu essa instrução. Ora, quando você vai ver, menos de 5% ali estava pedindo intervenção militar. Tinha 3, 4 casos. Os 8 líderes do movimento, eu participei da conversa com eles. Todos combinavam, não, nós estamos contra a intervenção militar, não queremos isso. Todos falaram isso. Agora, sempre tem um outro lá no meio que vai gritar isso. Em Brasília tem um amigo meu, o Miguel Najib, ele disse, olha, eu estava lá na passeata, veio um sujeito para mim e falou, você pode segurar essa ponta do cartaz para mim? Eu disse, pois não, segurei. Quando eu fui ver, estava pedindo intervenção militar. E eu fiquei sacanagem. E aí eu tinha alguém para tirar foto. E claro, veio alguém para tirar foto. Então, mas é que foi tão assim claro, porque vários veículos, até mesmo um Estadão, colocando assim, se olhava lá uma foto da Paulista, metade da Paulista ocupada, tinha umas 30, 40 mil pessoas ali, e os caras tem 1000 pessoas aqui. Isso foi tão claro. Isso é uma coisa espantosa, porque ele tinha 1000, 2000 pessoas. Eu digo, olha, é um prodígio, porque quando teve a passeada do MST, disseram que tinha 12 mil pessoas. Eu digo, então, como é que 1000 pessoas conseguem ocupar a Avenida Paulista inteira e 12 mil pessoas cabem embaixo da marquise do MASP? É um milagre arquitetônico. Mas é que é uma questão assim que começa a aparecer aquele livro de 1984. Claro. Aquela mentira tão escrachada que começa a dar um curto-circuito no cérebro. Mas é o que aconteceu. Poxa, como é que eu vejo uma foto, eu estampo uma foto com a metade da Paulista cheia, que colocam lá que tinha 1000 ou 2000 pessoas? É estranho. Então é isso que eu estou dizendo. Olha, se o pessoal fica chocado, diz, não, mas a mídia é parcial. Eu falo, a mídia não é parcial. A mídia é parte da militância, ela é parte da operação. Você está entendendo? Não é um observador, um terceiro elemento que está tomando partido. Fala, não, ele está no partido. Tá entendendo? E é importante entender, as instruções do MAV são obedecidas por toda a mídia. Tá entendendo? Então, eles não vão sair fazendo propaganda comunista, eles só vão esconder o que não interessa. Então existe de fato na imprensa não só aqueles idiotas úteis, vamos colocar assim. Existem pessoas que estão lá recebendo ordens específicas. Mas é claro que tem, é claro que tem. Você lê esse depoimento dessa menina socialista morena e você vai ver a infinidade de gente de esquerda que foi propositadamente contratada para lotar a Folha, você está entendendo? Eles dominam a Folha, assim como dominam o Globo. Por isso que eles ficaram tão loucos quando o Reinaldo foi assinar uma coluna, uma simples coluna. Claro. Não, eles não aceitam ninguém, não pode ter uma opinião contra. Agora, hoje em dia tem umas meia dúzia. Tem lá o Reinaldo, tem o Pondé, tem o Figueito, né? E começou a crescer muito, a gente olha na lista dos livros mais vendidos,
Tem um monte de livro ali. É claro, tem o seu próprio é livro, claro. né? Escuta, a população não quer saber de ouvir o mesmo discurso oficial sempre. Ela quer saber alguma coisa que esteja realmente acontecendo. Quer dizer, o jornalismo tem que ser uma coisa vibrante, tem que ter interesse, não pode ser a mesma pataquada oficial toda semana. O pessoal se cansa disso, agora já cansou. Entendeu? Mas ainda nesse sentido aí de tentar identificar o caminho, né, pela frente, a pergunta seria: existiu agora esse escândalo, talvez o maior do mundo, de corrupção. E obviamente que algumas medidas vão ter que ser tomadas. E se fala até na possibilidade de um impeachment da Dilma. Um eventual impeachment da Dilma é possível, na sua opinião? E caso Eu aconteça... acho que é possível, e é até possível que o próprio pessoal do PT esteja pensando em entregar a cabeça da Dilma para ver se acalma a população. E salva o restante. Salva sobretudo a imagem do Lula. Não é isso? É possível, mas o impeachment da Dilma não resolve absolutamente nada. Porque não se trata disso, trata-se de ter uma perspectiva de poder. Trata-se de substituir essa turma de esquerda, não é só o PT, é todo o esquema esquerdista, é todo o esquema do Foro de São Paulo. Que estão ocupando todos os meios. Todo o espaço possível. Mas nós não faremos. Se as pessoas continuarem com inibição de falar de comunismo, você não pode sequer dar o nome do inimigo, não pode nem falar o nome dele. Então você está completamente impotente. Já é o domínio total. Claro, é domínio total. Mas, nesse sentido, talvez não seria, pelo andar da carruagem, não seria até mais interessante para o PT que o próprio Oeste tivesse ganho num determinado nível? Porque eu vejo o seguinte: a gente tem no Brasil, especialmente a parte do Brasil que produz São Paulo, ali, né, as partes mais desenvolvidas, região sul, sudeste, parte centro-oeste, que se engajaram pela primeira vez, depois de muito tempo, numa campanha para mais anti-PT do que qualquer outra coisa. E agora tiveram esse desejo, digamos assim, não alcançado. Né? Não seria interessante para eles o Aécio ganhar? Por quê? Porque eles precisam da ocupação do aparelho estatal. Eles encheram de gente em todo o funcionalismo público. E evidentemente o Aécio ia querer encher de outras pessoas lá. Né? E isso ia ser um negócio muito traumático, ia ser uma perda de tempo enorme, ia atrasar muito o processo. Porque acontece o seguinte: o PSDB ele funciona como desinformante. O que é desinformação? Desinformação só funciona quando ela é veiculada por alguém de confiança da vítima. E você lê uma coisa num jornal comunista, você sabe o que a comunista está dizendo. Mas se você lê a mesma coisa no jornal que os comunistas chamam de conservador, embora não seja, você já acredita um pouco mais. Sim, porque é um opositor. É um opositor. Então a função inimigo do PSDB é só a função de desinformação. O PSDB não tem militância organizada. Você está entendendo? Então o PSDB não pode ocupar o aparato estatal como o PT ocupou. Ele não tem quem botar lá. Está entendendo? Então, o que aconteceria? Se elegesse o Oeste, ele ficaria isolado lá. Cercado de petista por todos os lados e ia ter que acabar obedecendo os petistas. Mas, ou então seria retirado de lá com a maior facilidade, como retirar o Collor, com 2 cuspidas. Tá? Ou então, se ele quisesse realmente substituir o pessoal petista por gente dele, e isso seria um negócio enormemente traumático para os dois lados. Então não convinha para ninguém. Não convinha nem para o próprio Aécio ser eleito. Tá entendendo? Então, o que eles fizeram? Forçaram, chamaram essa empresa Smartmatic e forjaram aí um resultado. O senhor acredita então que a eleição foi... Não acredito, não tenho certeza absoluta. Por quê? Não precisa ter havido fraudes aqui e ali. Apuração secreta é fraude. Está entendendo? Porque se você não tem meio de verificar os votos, pronto, acabou. Quer dizer, a proposta não é proposta indecente. O sujeito chega para você e diz: olha, nós vamos ter aqui um plano de matar a sua mãezinha. Que tal? Precisa haver alguma falha no plano? Não, o plano em si é monstruoso. Então aqui nós vamos fazer uma eleição e ninguém vai poder verificar os votos. Só nós. Essa é a proposta indecente. E ela já foi realizada. Pior, chamaram essa Smartmatic, que é uma empresa já acusada de fraude em 1000 lugares. É a empresa que aqui nos Estados Unidos, inclusive, né? Aqui nos Estados Unidos, é claro. Então, forjou a vitória do Hugo Chávez e ela existe para isto.
Sim, a E eu Hugo digo- Chaves foi roubada claramente porque o primeiro resultado que apareceu na TV dava mais de 100%. Aquele foi muito mal feito. Não, claro, foi mal feito, mas no Brasil foi bem feito. Que eles fizeram um negócio que não dá para você auditar as máquinas depois. Então, por assim dizer, é um crime perfeito. Sim, porque agora o PSDB recebeu os números, mas os números que a Justiça entregou, o número pode Claro, ser- então você pode fazer as contas, ele faz as contas tudo de novo, mas a fraude não está nas contas, está nas máquinas, meu Deus do céu. E não dá para rastrear mais. o que Então tinha que anular essa eleição. Isso certo, tirar anular essa eleição e fazer outra. O que um conhecido meu no PT falou é que eles deixaram o resultado para ser anunciado quase no final, porque eles imaginavam que por conta das urnas lá do Nordeste serem as últimas a serem avaliadas, ia acontecer exatamente Claro. o que aconteceu, do tipo, o Aécio começar na frente e mais pro final a Dilma ultrapassar, e se isso tivesse acontecendo em tempo real, se as pessoas estivessem observando, isso ia gerar uma revolta, porque ia ficar mais evidente, digamos, segundo ele, ele defende que não houve fraude, mas que eles quiseram esconder porque ia criar a ideia mais Não, forte mas- de fraude. Discutir se houve fraude é uma questão bizantina, puramente Entendi. acadêmica. A apuração secreta ela é fraude em si. Não interessa, roubou 3 votos, roubou 1 voto para Dilma. Não interessa se roubou Não é, um. não é válido. Você não é válido, uma apuração secreta simplesmente não é válida. Tá entendendo? Agora, você veja, o sistema hegemônico chegou a tal ponto que o pessoal aceitou isto. Agora, você aceita isso e depois você fica dizendo, houve uma fraude nesta urna, houve outra fraude naquela urna. Meu Com a Deus! desculpa que tinha que esperar o fechamento das urnas no Acre para começar a comprar. Quer dizer, mas isso é irrelevante, você tá entendendo? A única coisa relevante é o seguinte, é a apuração secreta. E isto, por definição, é uma fraude. Quer dizer, não há Quando foi transparência. anunciado, já anunciou o resultado Não final. tem transparência nenhuma, é totalmente opaco. E os caras propõem isso e você aceita. Não é isso? Isso é a mesma coisa que você, né? Aceitar Sim. um estupro e depois reclamar que está doendo, porra. Tá entendendo? Vamos fazer uma votação aqui para o síndico do prédio. Então dá os votos aqui para mim, eu vou lá na sala, vou contar e depois eu vi quem ganhou. Claro. Então entra naquele negócio do Stalin, falando, não interessa quem vota, interessa quem conta os votos. E ele mesmo tem contrário, são parece que 23 pessoas apenas. Não é isso? Então o sistema é fraudulento em si. Não precisa ter havido fraudes pontuais para piorar o negócio. Fora as fraudes durante a eleição, né? Claro, mas não precisa nem contar, vamos esquecer, fazer de conta que não houve essas fraudes. Porque sair com um carro de som dizendo, se você não votar em mim vai perder o Bolsa Família, isso é fraude. Bom, né? claro, é evidente que é.